O que é que bloqueia a minha empatia? Sara Macari, e nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as formas e formatos que bloqueiam a minha empatia. Iniciando, entendendo o que é empatia. Empatia é o olhar compreensivo para o próximo. É oferecer o meu tempo, é oferecer a minha escuta ativa. Sabe o que é uma escuta ativa? É o escutar com vontade de escutar, o ouvir com vontade de ouvir, estar nesse momento presente, no aqui e no agora, para que você possa ser empático e ter a troca, né? Estar nesse momento presente, com o que você tem de melhor para oferecer. Perceba se às vezes você pode oferecer esse lugar. É a primeira coisa que a gente precisa olhar. Se eu estou num sentimento e vibração de irritação, de raiva, de nervosismo, eu consigo estar nesse lugar? No aqui e no agora, empático, no olhar para o outro, no oferecer a minha escutativa? Não. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, não estou neste momento, neste lugar de poder oferecer a minha empatia. Certo? Então, vamos lá? Primeira coisa, não aconselhe ao falar. Estou oferecendo a minha escutativa, estou oferecendo o meu tempo e eu digo: ah, mas eu acho que você deveria fazer tal coisa. Ah, mas eu acho que você deveria ter feito tal coisa. Ah, mas eu acho que você deveria. Quem sou eu, baseado em todas as minhas vivências e histórias, para poder direcionar o que o outro precisa ou não precisa executar? Este lugar de aconselhamento. Essa pessoa quer receber conselho? Essa pessoa, eu sou o mentor dessa pessoa? Eu sou o terapeuta dessa pessoa? Ela me pediu. Ela deu espaço para isso? Se a pessoa diz assim, aconteceu essa situação, o que eu faço? Você vai dizer, olha, você quer a minha opinião, mas a minha opinião é baseada nas minhas vivências, nas minhas histórias. Porque nem sempre as suas vivências e histórias são compatíveis com as vivências e histórias do outro. Então a gente precisa deixar isso muito claro, para que a gente possa depois deixar fluir as histórias e vivências dessa pessoa, né? Você vai dizer, olha, minha experiência em relação a isso, por exemplo, você nunca se relacionou. A pessoa veio contar uma experiência de relacionamentos e você vai dizer, olha, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Ou a pessoa vai dizer, o que você acha que eu deveria fazer? Você vai dizer, olha, a minha experiência em relação a relacionamentos, ela é muito pequena, porque eu nunca me relacionei. Eu conheço pessoas, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, então eu posso falar baseado nas vivências das outras pessoas. Seja muito honesto e honesta nesse momento. E perceba se essa pessoa te deu abertura para que você pudesse falar e dar a sua opinião. Esse é o nosso primeiro bloqueio. Se você disser, eu acho que você deveria, você vai afastar. Então, perceba essa energia, né? De afastamento, de bloqueio, né? A pessoa vai te bloquear e às vezes ela nem vai para um segundo momento de conversa, tá? O segundo bloqueio, competir. A pessoa está te contando, né, que ela foi desligada de uma empresa, que ela está com uma dor, e você, mas quando eu fui demitida, nossa, a situação foi assim, assim, assim. Respira, calma. Nós não estamos no processo de competição de quem foi pior. Ou ainda, a pessoa está com um problema de saúde e você fala, mas a minha mãe, a minha prima, eu já tive uma coisa bem pior do que essa daí. Cadê a sua empatia? Cadê a sua escuta ativa? Cadê o seu tempo e olhar de compaixão?
Depois que a pessoa discorrer, né? Ou você ainda vai dizer assim, ó, ah, mas tem coisa bem pior do que isso. O que você está fazendo com essa pessoa? Você está colocando ela num degrau de não valia, num degrau de não compreensão. Escute, empreste o seu tempo. Tenha esse momento onde você começa a ouvir com compaixão e não começa a falar de fatos em relação a acontecimentos seus ou de outras pessoas que podem ser pior ou melhor, certo? Então, nosso segundo bloqueio. Terceiro bloqueio. Você começa a consolar. Ah, mas para com isso. Não fica assim, não. Bola para cima. Isso aí vai passar. Como se você não estivesse querendo ouvir. Como se você não estivesse nesse momento aberto a ouvir. Ou aberta, né, a ouvir. Né? Você não está se fragilizando com essa pessoa. Você está o quê? Incomodado com a situação, quer que ela se resolva rapidamente. Então você vai dizer o quê? Não, bola para frente, vamos, vamos, vamos. Deixa a pessoa expressar tudo que ela precisa, colocar tudo para fora. Deixa ela contar com detalhes. Por isso que lá no começo eu falei o quê? Esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para estar no aqui e no agora, para emprestar o seu tempo, emprestar a sua escuta. Ou você nem inicia uma conversa. Certo? Outro, você interrompe a pessoa e você começa a contar a sua própria história. Ah, mas quando eu era assim, pequeno, ah, não, mas lá na minha infância também. Ah, não, mas eu. Não é o momento do meu eu. A não ser que a pessoa te peça. E você, nesse momento, como foi a sua infância? Como foi lá no seu primeiro emprego? Como foi na sua adolescência? E aí você tem uma troca. Ela está te dando abertura para isso. Mas olha o seu ego, não vem no ego, não vem no eu. Esse é um bloqueio muito grande e por vezes a gente também quer contar nossa história para que haja uma equiparação. Veja se você tem espaço para isso. E aí sim você pode fazê-lo. Tá? Positivar as situações, sabe a positividade tóxica que a gente fala? Também é um bloqueio. A pessoa está fazendo o quê? Ela está repassando para você uma situação e você, ah, mas vai ficar tudo bem, veja o lado positivo. E você quer que ela fique calma. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. A positividade tóxica, ela também não é boa. É preciso que a gente reconheça as nossas dores, é preciso que a gente chore, é preciso que a gente coloque para fora. E é preciso também que a gente tenha essa pessoa que possa nos ouvir, que por vezes você está nesse papel para alguém e você também gosta de que alguém te escute, com vontade e desejo de escutar. Então, muito cuidado com essa positividade, com o positivar. E querer que a pessoa naquele momento já esteja numa vibração mais positiva. Somente acolha. Acolha a dor, acolha a raiva, acolha o medo, acolha a tristeza, acolha a culpa, a vergonha, o ressentimento. Acolha o que está vindo. Certo? Um outro bloqueio, mudança de assunto. Totalmente. A pessoa está contando de algum fato, alguma situação, às vezes até positiva, né? Eu estou falando aqui de situações, né, negativas, mas às vezes ela está contando um fato positivo, né? Olha, fui promovido, estou muito feliz, eu fui promovido. E aí você fala, nossa, ontem eu fui lá, passei numa loja e, nossa, tinha uma coisa lá que eu fui comprar. Calma, esteja presente, esteja no aqui e no agora. Quando a pessoa terminar, você me permite contar uma história que aconteceu ontem ou que eu me lembrei diante disso que você está falando? E aí você vai ter espaço para isso. No olhar do outro também. Quando você interrompe ou você positiva ou tantos outros bloqueios de empatia que eu comentei aqui, o que acontece? Você quer ser visto, mas você não está vendo a pessoa. Então, permita.
Permita-se estar nesse lugar de emprestar a sua empatia, emprestar o seu tempo, emprestar o seu olhar, emprestar tudo isso, a sua escuta, para que você também tenha isso de volta, para que você consiga alguém que se permita também ser empático com você. Porque as coisas estão em harmonia e reciprocidade, né? A gente faz, executa, dá e recebe, né? Dá e recebe. Se eu tenho empatia e autocompaixão, eu também vou receber empatia e autocompaixão, certo? Vamos para o próximo bloqueio: entrevista de emprego. Gente, essa é. A gente costuma fazer, né, com frequência. Tá, mas como que isso aconteceu? Mas por que isso aconteceu? Mas por que tu fez isso? Mas quem que estava lá? Mas aonde que foi isso? Sabe as perguntas básicas? O que, como, quem, quando, quanto? Mas quanto é que custou? Cuidado para não atropelar e ter um bloqueio com empatia, fazendo perguntas de emprego, né? Tentando entender as coisas, ao invés de somente estar presente. Eu sei, você vai dizer, não, mas eu preciso ter compreensão dos fatos para poder dizer o que a pessoa tem que fazer. Vamos para o nosso primeiro bloqueio. Eu só vou falar se for questionado, baseado na minha experiência de vida. Quantas dessas coisas a gente está se identificando e a gente faz? E a gente não faz por querer. A gente faz de forma natural. A gente faz porque foi assim que a gente aprendeu. E é assim que a gente vem repetindo esses padrões, né? E a última, que é educar. Educar a pessoa, sabe assim? Querer dar a lição de moral, trazer a pessoa para esse lugar de que ela é menos e eu sou mais. Cuidado com isso, né? Por mais que ela esteja contando uma história positiva ou uma história negativa, ela escolheu você para compartilhar. E só por ela escolher você, olha que bonito isso. Mesmo que seja uma história negativa, uma história de dor, uma história de ressentimento. É você que está aqui agora, nesse papel de escuta, nesse papel de ouvir, de olhar, de observar. Você consegue se colocar nesse papel de observador? Comece a prestar atenção nas histórias, nas coisas. Você está na sua família, alguém está contando um fato e você está simplesmente observando. Observando essa pessoa, observando os demais, percebendo os movimentos. E eu digo por mim, eu sempre fui essa pessoa que atropelou. E eu realmente atropelava, porque eu achava que eu não tinha tempo. Então, fala logo o que, que é, o que, que é. Aí eu mesma terminava a história, né? Que nem tá aqui nos meus bloqueios, olha que interessante. Temos mais um aqui, eu vou escrever depois que a gente finalizar o vídeo, que é o quê? Deixa que eu termino a sua história. Não, porque eu estava lá, a pessoa está lá narrando, né? Decorrendo uma situação. Eu estava lá e aí chegou, né? Chegou a minha irmã. Ah, tá, e aí sua irmã disse que... Não, não foi isso. Então, gente, esteja presente. E caso alguém venha falar com você e você não está nesse lugar de serenidade e harmonia, você não pode emprestar o seu tempo com um olhar de acolhimento, diga: olha, eu não estou num momento muito bom, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir acolher o que você tem para me dizer. E aí a pessoa vai escolher se ela quer, naquele momento, dividir ou não essa situação e esse fato com você. Então, eu espero que você tenha conseguido identificar os bloqueios, né, da sua empatia. Eu espero que você tenha entendido o que é empatia, né? Se colocar no aqui e agora, no momento presente, emprestar a sua escutativa, emprestar o seu tempo com esse olhar acolhedor. E eu espero que você consiga ser cada vez mais empático para que você consiga ter na sua vida e no seu fluxo pessoas que também tenham empatia com você. Esse é o meu desejo aqui e agora para você. Porque é tão legal, é tão importante, é tão divino quando a gente tem na nossa caminhada esse tipo de pessoa que consegue olhar no nosso olho e simplesmente se conectar com aquilo que a gente está falando
Então, por mais pessoas assim na nossa vida e para que nós consigamos ser essas pessoas. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E eu espero de verdade que nós possamos nos tornar cada vez mais empáticos. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.